Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Graças a Deus por isso, pela oportunidade que Deus tem nos dado. E é uma rica oportunidade, sempre a gente diz assim, e que a gente considere mesmo como riqueza, né? Porque o maior tesouro de um homem está no reino de Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo, nós somos vasos de barro com um tesouro dentro, né? Que é exatamente o reino do céu, né? Então é isso, que Deus nos abençoe nessa lição de hoje, né? Que Deus venha falar conosco através do seu Espírito. Nós estamos aqui no primeiro trimestre de 2025 e estamos estudando aqui o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Então, essas antigas heresias que se apresentam aí, né, com essas novas, sempre vai tendo uma nova roupagem aí, para ir diferenciando, dependendo da evolução do evangelho aí, não no sentido de mudança do evangelho, mas no sentido das pessoas ter mais acesso à palavra. Eles vão criando astúcia aí de alguma forma para tapear as pessoas e sair da doutrina original da palavra de Deus, né? Palavra do Senhor. Novas formas de seduzir, né? Exatamente, né? Seduzir o ouvinte para poder o É. engano penetrar mais fácil. E isso os mestres, né? As pessoas que dominam isso aí, essas heresias, né? E as pessoas são enganadas às vezes por inocência, né? E começa a aprender daquela forma, aí fica difícil de você mudar, porque ele não vai te ouvir, porque já ouviu um líder lá espiritual dizendo ele, né, que está conduzindo ele para a salvação, e ele não vai querer ouvir vocês, que esses hereges, essas pessoas, essas seitas, primeiro que ela diz, para identificar uma seita, você identifica facilmente, porque a primeira coisa que eles pregam é que só se salva se for com eles. Não existe salvação em outras denominações. E para você saber a certa, é só você ouvir o líder dizendo que não é ele que salva. Não é aqui, no caso nosso aqui, que nós congregamos na Assembleia de Deus e nós usamos aqui a revista da CPAD, né? E nós não vamos falar isso aí, uma heresia dessa que se não for assembleiano não se salva. Nós não podemos dizer isso, porque a Bíblia não diz isso. É quem acreditar no Senhor Jesus. Então, nós já estamos pregando ali, nesse ponto aí já dá de você entender que nós não estamos com heresia. Aí essas pessoas, ele prende você nele. Não, se não for comigo aqui, nessa doutrina nossa aqui, não se salva. Então aí você já identifica logo que é uma seita e não uma doutrina de Cristo, né? Não é o evangelho original, né? Não é a doutrina de Cristo. Então, assim, nós estamos aqui na lição de número 11, 16 de março de 2025. O assunto da lição de hoje: a salvação não é obra humana. Então aqui você já vê logo que não é um homem, é o que a gente acabou de falar, que essas pessoas prendem você nele. Ó, tem que olhar para mim, é assim, é nós aqui que sabemos a verdade, ninguém sabe mais. Quer dizer, aí isso é uma grande heresia. Não, a salvação não vem por obras humanas. E ao mesmo tempo, sim, quando confunde a mente das pessoas, porque você vai pensar, mas não é ser humano que prega a palavra? É, mas a palavra é de Deus, não dele.
né? Então, Deus usa as pessoas para curar, para fazer milagres, mas a unção, o poder, a palavra, tudo é de Deus. Aquele homem lá pode ser usado e ele se perder. Se ele não obedecer a palavra, quem ouve ele se salva, se ele estiver pregando a verdade, e ele não se salva. Então é só para você entender. E ele não tem capacidade de convencer alguém. A capacidade que Deus dá é para você dizer quem ele é. Isso aí, ele te capacita para demonstrar. Até o apóstolo Paulo, ele falou foi falado nessa lição penúltima aí, que a gente já deu a lição de número 10, né? Aí tem lá uma palavra que ele usa ali em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. É a única vez que diz em demonstração do Espírito e de poder. Aí o comentarista diz que é a única vez que a Bíblia fala dessa demonstração, que é demonstrando, apresentando, né, o Espírito e o poder de Deus. Ele disse, nós não viemos aqui com palavras de sabedoria humana. Então é isso aí, não adianta você estar olhando para mim, não. Olha para o que eu estou dizendo, de Deus, não de mim, mas eu estou dizendo que Deus é assim, eu estou demonstrando o Espírito e o poder de Deus, é isso aí. Então esse caso aqui, para ficar meio esclarecido o que é salvação. Não vá esperar que um homem vai te salvar. Se salvasse, ele podia servir a Deus e levar a família todinha junto, os outros tudo desobedientes. Não, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então o homem não pode produzir salvação. Ele pode obedecer a Deus e se salvar. Aí é o que pela graça do Senhor, é o que nós vamos estudar. A salvação não é obra humana, né? Então o texto áureo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. A carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Ou seja, Jesus foi que salvou e a lei, tudo que Moisés escreveu ali não salvava ninguém, porque era tudo, não tinha redenção, não foi feito sabe aquela coisa, não foi desfeito o que Adão fez, é para você entender melhor. Então Adão fez o quê? Condenou nós. Jesus fez o quê? Descondenou, né? No sentido, ele pagou o preço para a redenção, para resgatar nós, né? Aí então é pela graça, porque não tem como você pagar isso aqui, como Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma. Significa que o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas salvar a alma dele, só a graça de Deus que salva. É assim? Exatamente. Então já passo para você aí. Aí já vou iniciar aqui, que você falou uma palavra que eu achei muito importante, que exatamente é onde tudo começa, né? Antes de tudo, gostaríamos de expressar a felicidade de estarmos mais uma vez gravando mais uma lição de escola bíblica. Já estamos a caminho de finalizar esse trimestre, tem sido um prazer estarmos juntos, a compartilhar o Evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então é um imenso prazer podermos estar aqui, cumprindo o ID de Jesus e dizendo que Ele é Salvador e da humanidade. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ganhar a vida eterna, porque a nossa fé, através dessa lição a gente vai estudar, que é a nossa fé que vai fazer com que nós cheguemos a adquirir essa reconciliação. Nós vamos estudar nessa lição que a graça de Deus
é o que Deus oferece ao homem. A minha fé é o que nós podemos oferecer a Deus, aceitando como nosso Salvador. Então, como você falou aqui agora sobre a palavra redimir. O que é redimir? É comprar de volta. Nós fomos exatamente só sequestrados, né? O pecado de Adão contaminou todos nós estudamos na lição passada, nós adquirimos essa inclinação e, de alguma forma, Deus já planejou esse retorno, essa reconciliação do homem, porque tudo partiu do Senhor. Esse plano da salvação não é um plano elaborado pelo homem, é porque o homem acha interessante se salvar, então ele vai procurar os seus meios e vai conseguir isso. Nunca o homem vai conseguir se salvar por seus próprios méritos, por suas próprias buscas, a não ser que ele vá buscar em Deus. Então a iniciativa foi de Deus e Deus começou a realizar isso logo no início, quando Adão se perdeu, quando Adão se escondeu, quando Adão pecou. E é lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus mesmo diz: Adão, onde tu estás? Então Deus pergunta por todos os homens, na sua consciência, onde você está, o que você está fazendo, o que levou você a estar longe de mim? Então Adão respondeu que se sentiu envergonhado, ele percebeu a sua nudez, e nós estudamos isso na lição passada. Então ele se escondeu. Mas ele estava entendendo que Deus estava chamando ele a um retorno. Só que, a partir daí, que lá em Gênesis 3, olha que isso foi no versículo 9, que Deus pergunta para Adão onde você está. Porque ele já havia percebido essa separação, porque pecado é separação. Exatamente, separação é o quê? Morte. O que ocorreu ali instantaneamente? A morte espiritual. E nós vamos ver que são 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Da mesma forma, né, que nós vamos ler mais lá na frente, na leitura bíblica, que fala sobre o nosso espírito que reviveu, que é exatamente esse resgate dessa passando, transportado da morte para a vida, vida espiritual. Então eu gostaria de ler aqui Colossenses, que é exatamente para dar o significado dessa palavra remissão, ou redimir, comprar de volta, transportar o ser humano que estava sequestrado pelo pecado, sequestrado pela sedução do adversário, se perdeu, se separou de Deus. É o 1, versículo 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, olha aí a palavra redimir, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, Jesus nos transportou das trevas, da separação, para a reconciliação, da morte para a vida, e tudo começa exatamente aí. Aí vem a palavra remissão, que é pagar o preço pelo pecado, que através do sacrifício de Jesus, ele derrama o seu sangue, né? Porque o sangue inocente era o requerimento por parte da lei divina que poderia compensar a perda do homem caído. Era a única forma. Então, até em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, fala que quase todas as coisas, elas eram restauradas ou resgatadas no reino de Deus através do sangue, porque a água também, algumas coisas, servia como purificação. Então, o homem, para ser purificado, ele precisava deste sangue. É por isso que nós já estudamos em lições passadas também, que falava sobre os sacrifícios que os sacerdotes faziam. Exatamente, era provisório, mas era uma forma de demonstrar que o sangue trazia esse efeito, apesar de não ser um efeito definitivo como o sangue de Jesus, mas era um símbolo daquilo que precisava ser feito, que era o sacrifício, para que o pecado fosse. Ali, no caso do Antigo Testamento, era simplesmente provisório, um efeito provisório. Agora, Jesus, através do sangue dele, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, já na Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Então, já é um efeito
é eterno, um efeito total. O sangue de Jesus, que foi uma vida humana, antes era animal, né? Então, Pois é. e a palavra perdão, porque entra, por que perdão? Porque, É conhecimento. porque nós precisávamos ser livres dessa condenação. Precisávamos que alguém pagasse essa dívida que nós não tinha como pagar. Que é lá em Isaías capítulo 53, que dá esse retrato aí de Jesus carregando a nossa culpa, que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e todas as nossas enfermidades. Tudo que o pecado nos trouxe, somente Jesus pôde arrancar isso de nós. Aí quando fala aqui no texto áureo sobre a misericórdia, segundo a sua misericórdia, que Deus está retendo, Deus está tirando o juízo que estava sobre nós. Então, é algo que nós não merecemos, é algo que não é humano, é algo que é divino. Então, a salvação é o resgate, é a reconciliação, é o retorno a tudo aquilo que Adão perdeu. E nós podemos adquirir tudo de volta, voltar ao jardim da comunhão com Deus através dessa fé em Cristo Jesus. Pois é, se você quiser aprender, para entender isso aí, você lê as cartas de Paulo, né? E Hebreus. Hebreus, sabe o que é? É a explicação melhor que existe na Bíblia do que é Velho Testamento e Novo Testamento. Como é que eu servi a Deus antes e eu sirvo hoje, depois de Cristo. Então, ali o escritor dos Hebreus diz que os sacerdotes, antigamente, no Velho Testamento, eles ofereciam sacrifício por eles mesmos, porque eles eram pecadores. E eles pecavam. E com isso ele tinha que oferecer primeiro por ele um sacrifício, para que ele não morresse na presença da glória de Deus lá na arca, quando ele entrasse no lugar santíssimo depois do véu, onde estava a arca, da presença de Deus, né? Então, aí ele tinha que repetir, tornar no outro ano, ele oferecer sacrifício por ele de novo, para depois oferecer pelo povo, porque senão ele morria na presença. Mas Jesus não, uma vez só, deu a sua vida. E aí, por isso, João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava dizendo? Cessou agora, não precisa vocês matar carneiro mais, porque esse daqui vai tirar o pecado de todos. É isso aí. Assim, para ficar mais claro para você entender. Aí vocês matavam os carneirinhos, aí o pessoal que acreditava, quem não acreditava, é igual hoje. Tem gente que não está nem aí com o negócio de evangelho. Não, mas se você acredita, irmão, já que eu quero me salvar, eu vou procurar saber o certo. Sabe aquela coisa, eu sempre digo isso, né? Não, eu quero fazer uma casa e eu nunca vi fazer casa. Eu vou chamar uma pessoa que já viu ou que já fez, para nós fazer a casinha direitinho para não cair na minha cabeça. Já que eu quero fazer, né? Então, se eu quero me salvar, para que eu fazer uma coisa vã, que eu não sei para onde eu estou andando? Não, vou para o original, escrito em hebraico, em grego, e aí eu vou ver qual é a tradução que me transmite, que traduz o que é certo, o que foi dito nos escritos, né? Aí eu vou ver qual é o certo. Não tem isso aqui, alguém disse sem ter, eu estou seguindo uma coisa que não existe na Bíblia. Cai fora, irmão. Não adianta você trabalhar numa coisa que não vai valer a pena, né? Não, a gente planta o milho e regra direitinho, ajeita, ele dá espiga de milho. Se vê que não vai dar, eu vou plantar nada, eu vou vagabundar, vou dormir. Está entendendo? Então é isso que nós precisamos pensar e fazer direito. Aí lá em Escritor aos Hebreus, se for falar, é tanta referência, mas Escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz, irmão, se você tiver a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é entrar com sangue de carneiro mais. Está entendendo, irmão? Não é no Velho Testamento. Não, nós estamos no Novo, é isso que ele está dizendo. É um novo e vivo caminho, ele diz no versículo 20. Entrar no santuário, o que ele está dizendo? Entrar lá
e o sacerdote entrava com o sangue dos carneiros para oferecer sacrifício pelo povo. Né? Aí você entra agora, precisa de sacerdote, não, você é o sacerdote. Porque Jesus nos chamou, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Não é mais... Aí tem os sacerdotes no sentido dos pastores, que orientam a gente, ensina, mas não nesse sentido. Cada um dará conta de si mesmo. Não é o sacerdote que vai dar conta. Né? Então, veja aí, entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. O que é a consagração? Deu o seu sangue. Então, o que é o sangue de Jesus? A palavra de Deus. Ele deu o seu sangue para nos resgatar, esse resgate, sim, mas trazer para a luz. Trazer nós, resgatar, para todos ter direito de chegar na presença de Deus. E a presença de Deus está aqui. Ó. Você vai saber quem é Deus através da palavra. Aí vem a revelação, porque eu estou lá com Deus. Eu estou na presença dele. Porque o sangue de Jesus me atravessou esse véu comigo. Me levou para esse outro lado, o lugar santíssimo, que é onde estava a arca, que era antes. Né? Então Jesus era a arca lá. Né? O reino era a arca. Hoje o reino está do lado de fora aqui porque está no meio de nós. Porque o véu se rasgou, acabou o santo do santo. Você entra, você acredita que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Isso de coração significa o quê? Eu aceitei a palavra que está escrito, que Jesus disse. É isso aí. Então, eu vou ler 3 versículos aqui, rapidinho. No Salmo 49, que tem aqui na revista também, né? Que tem aqui as leituras diárias, de segunda a sexta, né? Segunda a sábado. Mas segunda-feira aqui, que diz no Salmo 49, versículo 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Ou seja, o homem é corruptível. Ele não vive para sempre, está dizendo aqui, e é corrupto. Ele não vive sem ver ela. Está entendendo? Porque ele é corrupto, no sentido, ele é pecador. Ele não pode fazer resgate de nada. O que ele tem dele mesmo não presta para nada. É só terreno. Filho de homem é homem. Deus, homem gera homem, Deus gera Deus. A gente sempre diz isso aqui. Então, se você buscar em Deus, você tem Deus em ti, porque você buscou. Sabe aquela coisa, trabalhou o mês todinho, tu tem um dinheiro para comprar alguma coisa. Mesma coisa. Eu tenho salvação em mim, se tu buscou em Deus, tu tem. Se tu não buscou, tu não tem, tá batido, zerado. Só tem homem, só tem terra. Eu tenho direito de viver na terra, porque também todos vivem. Mas não tem nada no céu. Então entenda isso aí, que é para você compreender que quando eu busco em Deus, eu entrei no trono da graça de Deus. Através do sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus diz isso aí também, né? No capítulo 4, versículo ali o 14, 15, 16, né? Mas eu vou falar o 16, né? Que nós temos que ter a ousadia, ou a perseverança, como você quiser dizer, para chegar ao trono da graça, alcançar misericórdia e achar graça. Está lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 16. Então, através de Jesus que se compadece de nós. Nós não temos um sacerdote no anterior. Isso aí, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porque em tudo ele sofreu como os outros irmãos. Em tudo ele padeceu da mesma forma que nós. Né? E atravessou da morte para a vida ele. Porque mataram ele, no sentido humano. Mas no sentido espiritual, não. Da mesma forma somos nós vamos morrer. No sentido humano. Mas no sentido espiritual, não. É isso aí. Se você atentar para, enquanto tem vida, para isso aqui, né?
de entrar nesse trono da graça e achar misericórdia, alcançar a misericórdia do Senhor, que é aqui salva. Né? A salvação não é obra humana. Quando o carcereiro de Filipos se depara naquele terror do cárceres, né, naquela prisão, e ele pergunta para Paulo e Silas, o que devo fazer para me ser salvo? E a resposta foi linda, dos dois respondendo para ele, que se ele cresce no Senhor Jesus, ele, não somente ele, mas ele e a casa seria salvo. Então a salvação, ela é para todos. Sim. Então isso é maravilhoso. Então o mérito é de Jesus, já vimos aqui no textual. Então podemos já para a leitura bíblica, né? Sim. Vamos para a leitura bíblica em classe, Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pois é. Muito linda essa passagem. O apóstolo Pedro, depois de uma visão de muitas provas e de andar com Jesus 3 anos e meio, ele foi chamado a atenção pelo apóstolo Paulo. Porque ele queria ainda usar as tradições judaicas. E ele ficava meio envergonhado na frente dos judeus, porque estavam eles juntos. Aí todo mundo junto com os gentios, ensinando Cristo, né? Ensinando a doutrina de Cristo. De repente chegou um judeu e ele se separou. Pedro se separou com o judeu para o lado, foi comer junto com o judeu lá. Aí Paulo chegou com ele e disse, tu sendo um judeu, Pedro, tu vives como gentios. Aí como tu queres que os gentios agora sejam como judeu? Rapaz, então uma lapada assim, porque exatamente se tu já passou, já saiu do judaísmo para Jesus, você não pode voltar às tradições judaicas, às fábulas judaicas. Então ele deu um tiro nele e ele ficou logo aí, ele aceitou. É tanto que ele, na carta dele, ele escreve de Paulo, dizendo que o nosso irmão Paulo, ele diz umas palavras que é incompreensível ao homem natural. E deu a ideia de que era Deus na vida dele mesmo, né? E foi reconhecido, né, por causa disso. Então, se a gente quiser, irmão, entender tudo isso, você vai para as cartas de Paulo, aí você vai para Hebreus e diz, poxa, eu estou vivendo nessa, mas essa não vai me salvar dessa forma. Eu preciso ter Cristo na vida. Que ali vai explicar direitinho que não é obra humana, né? Aí não adianta você ficar preso, como o apóstolo Paulo diz, preso a carta de Paulo a Tito diz essas coisas, né? Que homens, principalmente os da circuncisão, ele está falando de quem? Dos judeus, que prendia eles, as pessoas no judaísmo. Ele disse, homens que transtorna casa inteira, ou seja, família inteira, né? Com palavras vãs, né? Que não leva a lugar nenhum.
Então, a gente tem que ter esse cuidado aí, para a gente buscar. Quanto mais você ser crente original, melhor é. Procure pesquisar. Hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você saber o que diz em grego isso aqui, o que diz em hebraico, que foi escrito, os escritos, né? O que diz isso aqui, para você não dizer que a palavra está errada. Então você vai para a melhor tradução que tem, te explicando para você ficar no original e principalmente a tua consciência. Você ficar consciente de que está certo, né? Agora você fica em conversa de homem, é meio complicado isso aí, né? Então vamos aqui para o... Os objetivos da lição são 3. O primeiro é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. O segundo objetivo é elencar os ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. Terceiro, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Então nós vamos aí para a introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Exatamente. Esse acesso a essa graça, quando você vai ver, tem 2 versículos que ele fala isso aí, né? Que ali, sempre a gente fala, o Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, ele vem falando de Jesus, né? Que o pessoal não recebeu, não acreditaram, mesmo João Batista falando, mesmo assim, não acreditaram. Mas todo aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é o que creu no seu nome, que é o versículo 12. E no 13 diz que não é pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas, e nem do, não sei de que, eu me esqueci agora, mas de Deus. Ou seja, não é nem do sangue, nem da carne, né? Mas de Deus que veio essa decisão, entendeu? Então não é o homem que se torna crente por mérito dele. Não. Você tem esse acesso, se você buscar no próprio Deus, aí você acha essa graça, né? Eu vou ler aqui que é o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, esse nascimento, que é exatamente essa mudança de homem para espírito, né? De filho de homem para filho de Deus, de criatura para filho. Então, isso aí você tem que buscar no próprio Deus. Todo aquele que crê deu esse poder de você se fazer. Mas você se faz com o poder de Deus, não com o teu. É por isso que está dizendo aqui, nesse 13 aqui, né? Aí tem até um versículo que está aqui também, que é o 17 aqui, desse mesmo capítulo, tá? Tem aqui num dia aqui, não sei qual é o dia aqui, mas é um dia aí, que diz aí, aqui. 1:17, sábado. A graça sábado, e a verdade virão por Jesus Cristo. Sim, mas é assim, ó, que diz aqui. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está entendendo? Então a lei foi um homem que Deus disse para ele, escreve aí, e esse mesmo homem disse para todas as pessoas. Está escrito. Aquele homem que fizer isso, viverá por isso. Ou seja, está escrito, se roubar R$1, tem que pagar 4. Está lá na lei lá. Roubou um jumento do vizinho, para ser perdoado, isso não... E era Deus aprovando. Tem que devolver 4 jumentos. Tem que reconhecer, ir lá se arrepender, entregar o jumento do homem e arrumar mais 3 jumentos. É isso aí para dar para o homem, para pagar sem vergonhice. Está entendendo? Então era assim.
Por isso que Zaqueu disse aquilo lá. Se eu roubei alguém, se eu desfaldei alguém, eu vou devolver quadruplicado, 4 vezes. Ele conhecia a lei. Então, entenda aí que a lei dizia isso, mas hoje não. O homem te roubou, se ele pedir perdão para Deus, Jesus me perdoa. Está perdoado. Não, o fulano vai ficar com raiva de mim. Não, mas eu me ajeito com ele lá. É meio que assim a coisa. É espiritual. Se arrepender de verdade, não precisa pagar, não. Mas aí você tem que mudar, né? Não precisa depois ir roubar de novo, né? Mas é assim, né? Então, às vezes o homem vai cobrar, né? Porque fica a dívida com o homem, né? Que é o caso de, se for denunciado, vai preso, vai pagar por aquilo lá. Mas não com Jesus. Jesus, se você pedir perdão de verdade, você é perdoado. Então é uma coisa bem diferente do jumento. Se não devolver o jumento, não tinha jeito. Aí tinha aquela coisa de oferecer o sacrifício, levar lá um carneirinho, aquela coisa toda, e dizer, ó, eu roubei um jumento ali. Aí tinha um lugar lá onde, nesse caso aqui é do lado direito do altar que tem que passar o sangue. Aí se não fosse era do outro lado, aquela coisa toda. Tinha todo um ritual dentro da lei, tem que ser assim. O homem que viver isso, viverá por isso aqui. Agora Jesus não, é o Cordeiro que limpa o pecado do homem. Então é essa graça que aqui a palavra-chave é salvação, né? Que é o nosso Jesus Cristo, né? Aqui um dia da semana aí fala que é ali João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aí tem o João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. Para mim é o texto principal de toda a Bíblia, né? Que aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então é isso aí, vamos... O primeiro tópico, a salvação sob a graça de Deus. Primeiro subtópico, a descrição do estado espiritual humano, versículos de 1 ao 3 da leitura bíblica que acabamos de fazer. O relato da condição pecaminosa na natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, do versículo 1, Efésios capítulo 2. Andar segundo o curso deste mundo, versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, parte B do versículo 2. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, parte C do versículo 2. Andávamos nos desejos da nossa carne, versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira, versículo 3, a parte B. É uma triste fotografia da raça humana. Aqui aparece o estado Sim. de calamidade, de falência espiritual do homem, e aparece aqui os seus 3 inimigos, nesses 2 versículos. Sim. Aparece o mundo, né, no versículo 2, na parte Curso A. deste mundo, Exatamente. Andava segundo o curso. Dava segundo o modelo, segundo a forma, segundo... As vaidades, as concupiscências tudo que o mundo oferece. Sim. Aí vemos aqui, segundo as potestades do ar, os príncipes das potestades do ar, que é o adversário propriamente dito mesmo, o nosso inimigo, o diabo. Nós não podemos negar. Sim. Que ele é sedutor, você não se desvia dele. ele é aquele que nos induz a sair do caminho da salvação. E nós temos também um outro inimigo. Esse também não é menos perigoso. Andávamos nos desejos da nossa carne. É aquilo confiando na carne. Nós estudamos na lição passada, a nossa inclinação para a desobediência, para contrariar aquilo que Deus já determinou que fizéssemos. Então,
É essa a situação do ser humano sem Deus. Que é nascido da carne é carne, ou seja, o que ela produz, o que ela gera, tudo é carne, tudo é terreno, tudo não tem salvação. Então, sabe aquela coisa quando fala aí, segundo o príncipe das potestades do ar, falando de demônios, Poderes. do poder do inimigo, aí se você não reconhecer isso aí que existe, é claro que não é reconhecer para adorar ou para querer ficar com ele, a obedecer. Não, é para ficar ao contrário, vai ficar Resistir contra. ele, É né? como que você vai brincar com uma oncinha no mato. Tu vê ela e... Ei, gatinho! Você não considera que ela vai te meter o dente, ela vai te matar. Então você tem que perceber, não, rapaz, tem onça aqui? Tem, rapaz, procura te dar um jeito aí, não sei, ou tu não vai, ou por outra procura uma arma, um jeito para tu te defender. Então é assim. Quando a gente tem que reconhecer, o apóstolo Paulo fala isso a Tito, a gente reconhecer as potestades. Né? E quando fala também no sentido humano, de poderes humanos, que você às vezes está sujeito a obedecer ali, mas não quebrar princípio de Deus, porque o poder é de Deus, né? Você, em primeiro lugar, é Deus. Mas você tem que reconhecer as potestades, que é exatamente para você adquirir armas para, vamos falar, né, vencer, mas vamos falar resistir. É melhor assim, porque vencer parece que matou, acabou. A onça matou, pronto, agora eu passo por cima, tá. Mas o problema é que tem outras. Aí no caso aí é resistir. Resistir às potestades, resistir às astutas ciladas, E às ele fugirá de arapucas, né? vós. É isso aí. Segundo subtópico, mortos em ofensas e pecados, ainda do versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. O versículo 1 e versículo 5. As expressões "e vos vivificou" do versículo 1 e "nos vivificou juntamente com Cristo", versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo, versículos 4 e 5. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados do versículo 1 e mortos em nossas ofensas do versículo 5 não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual, por morte espiritual. A Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Isaías 59, versículo 2. Que são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o que está lá neste versículo. E não significa aniquilação espiritual total, senão não teríamos como nos reconciliar com Deus. Porque está dizendo aí que as nossas ofensas a Deus não cria nele uma rejeição a nós. É isso aí, é mais ou menos isso aí. Porque, já que tu é meu inimigo, tá isolado de mim, eu não quero papo contigo mais. É meio que assim, se fosse um ser humano, talvez sim. Não confio mais em tu, não quero conversa contigo mais não. Mas Deus não, é como que ele... Como não? Ele sabe que nós não temos poder nenhum. Nós somos inocentes e não sabe o que está fazendo e não tem poder de nada mesmo, e o poder está nele. Aí ele, no dia que, aquela coisa que Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, não vou rejeitar de maneira nenhuma. Por isso que o mundo não entende o lado espiritual dos homens, assim, no sentido dos crentes. Por quê? Porque o cabo foi ladrão até ontem. O ladrão da cruz, pronto, só para ter uma ideia. O cara roubou a vida inteira, nunca cultuou a Deus. Aí Jesus disse, não, hoje mesmo, já vai comigo já. Não tem esse negócio não. Quer dizer, porque ele reconheceu, jogou tudo fora, seguiu Jesus. Quer dizer, os homens podem pecar no dia que ele se acorda, corre para Jesus, Jesus diz, não, aqui ninguém toca em ti não. Tu tá comigo. Quer dizer, não existe uma rejeição nele, vamos dizer, é que a gente diz que as pessoas guarda ira, rancor. Não existe isso dele guardar nele e dizer assim, não, eu sei, tu fez umas coisas contra mim, eu não quero conversa contigo. Então ele não considera, né?
Então é nesse caso aí que nós era inimigo, né, de Deus, mas ele não considera assim. Da mesma forma que o malfeitor da cruz que estava lá e disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares Sim. no teu reino. Aí Abertamente Jesus já declara que ele reconheceu e ele já foi aceito. Esse capítulo de Isaías, está citado aqui o versículo 2, mas o versículo 1 fala exatamente, eis que a mão do Senhor não está encolhida para ajudar, para que não possa salvar, nem agravar dos seus ouvidos para não poder ouvir. Agora, as iniquidades de vocês fazem essa separação. Sim, mas na até hora enquanto que... vocês não reconhecerem que precisam de um Salvador. Reconheceu, essa é a parte do Aí Evangelho. ele ouve, ele não está fechado o ouvido para não ouvir. O problema é que tu não fala com ele. Exatamente. A mão dele não está no sentido de não quer ajudar. Não está Exatamente. estendida para ajudar. Agora, tu quer pegar na mão dele? Exatamente. Não, aí é isso aí que está falando nesse versículo. Isso. Então está sempre disponível, Senhor, para nós. Pode ser, isso é uma coisa para a gente aprender, para a gente parar de murmurar, de apontar. Comentar até que é saudável, comentar porque precisamos fomentar mesmo alguma coisa, mas não no sentido de acusação. Porque, ou fazer julgamento. Porque né? a pessoa pode se salvar e às vezes até a gente perder a salvação. Exatamente. Por causa disso aí, de ficar apontando para os outros. Sabe aquela coisa que Jesus disse, né? Como é que tu quer apontar o ciscozinho que está no olho do irmão se tu tem uma trave, uma estaca que está no teu olho? Né? E o exemplo daquela mulher pecadora que foi pega em ato de adultério, os acusadores já estavam lá tão ansiosos para apedrejá-la, ainda queria que Jesus aprovasse aquela atitude. Jesus olhou, escreveu na areia, palavra sábia e olhou para eles e disse, qualquer um de vocês que não tiverem pecado, que comece a atirar a pedra. Foram saindo um a um, porque nenhum se achou digno diante de Jesus de segurar e dizer que tinha uma vida moral digna. Porque diante de Jesus, crentes, né? Jesus é a luz e ele, como luz, expõe todas as nossas impurezas. Então não adianta chegar diante de Jesus e querer dizer que alguém não é digno de salvação. E ele é. Porque se Jesus... justificar a si mesmo. Exatamente. Então Jesus é maravilhoso demais. Aquele que se justifica a si mesmo será condenado, ele diz. E aquele que se humilhar será exaltado, né? Será abatido. Terceiro subtópico, a exegese dos versículos 8 ao 10 de Efésios, capítulo 2. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e não vem de obra, não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman, é um teólogo, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Quer dizer que nada começa em nós, nada começa no homem. O que começou no homem, na verdade, foi o pecado. Exatamente. Mas tudo que se refere à nossa salvação e ao que é divino, parte de Deus para nós. E bom que temos esse Deus Pai. Eu sempre digo assim, que é como que nós temos lá. Está disponível lá a nossa salvação, está lá, vamos dizer que seja uma poupança, mas eu tenho que ter uma senha, eu tenho que acessar isso lá, eu tenho que chegar lá. Para mim, chegar lá é a minha fé, mas já está lá, ó. Não é que vai disponibilizar, não, está disponível, está lá. Agora, como é que eu preciso acreditar? É como que eu digo, olha,
Eu acredito no milho que vou plantar, acabei de falar. Eu estou vendo o milho já pela esperança, pela fé, pela confiança. Mas se eu não começar a plantar, não vai aparecer o milho. Vai ficar só na conversa fiada. Aí assim a graça está lá para todos. Né? Você vê em Tito capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então não é algum homem, talvez, será que se eu fizer vai dar certo? Não, já deu. Então nós vamos aqui no nosso intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero ver-te armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Vamos cantar. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Segundo tópico, soteriologias inadequadas na antiguidade. Soteriologia é a doutrina da salvação, mas aqui já de formas meio que conturbadas, né? Sim. Aí vem o primeiro subtópico, os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária no hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros.
Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Salmos 78, versículo 39, Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Esse Hebreus 9, 27 eu digo quase todo dia. Está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Ou seja, ele não reencarna de novo, não. Fica aguardando o juízo. Né? Se for salvo, ele está esperando o arrebatamento da igreja. Se for condenado, que não quis Jesus, ele fica aguardando ser condenado no juízo. Né? Aí, nesse caso aqui desse povo, eles acreditam que a pessoa vai evoluindo. Ele nasce uma vez, aprende um pouco, aí morre, aí nasce de novo, aí ele aprende mais um pouco. Aí com isso até chegar, ele vai fazendo esse ciclo até ele se aperfeiçoar. Aí pronto, aí esse é salvo, esse aí. Nessa perfeição. Ele não vai para o lado espiritual. Né, que é o homem tem que ser perfeito em Cristo, né? Até chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É nisso aí que você vai se aperfeiçoando com a palavra de Deus, né? E essa graça aí não vai nem medir o tamanho dessa perfeição. Vai medir a consciência ali, a entrega. Sim. Segundo os subtópicos galacionistas, é o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos, capítulo 15, versículo 1. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Pois é, então eles queriam, né, como hoje aqueles que são do sétimo dia, muitas vezes se confundem. Tem uns que não chegam a dizer isso, né? Mas tem uns que chegam a falar que se não guardar o sábado, não se salva. Então, o homem não vai depender de um dia para se salvar, não. Ele vai depender de Jesus Cristo, de acreditar no Senhor, que Ele morreu na cruz do Calvário. Não existe essa questão. Se você busca Jesus, seja segunda, sexta, sábado, domingo, qualquer dia, Ele está lá. Se fosse assim depender de um dia, Ele precisava ser exatamente naquele dia. Não, eu só posso buscar Jesus se for sábado, porque nos outros dias ele está dormindo. Ele viajou e não dá ouvido a ninguém. Não existe isso aí. Então, no dia que você buscar em espírito e em verdade, ele está pronto. 24 horas, meia-noite, seja a hora que for. Está mudando do sábado para o domingo, na meia-noite, ele está lá pronto. Tem negócio de... Então, não é dia, não. A gente tem que pensar nisso aí e pregar isso aí. Que é pela graça do Senhor, pela bondade, a sua misericórdia para com as nossas vidas, né? Então, Terceiro subtópico, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maniqueísmo, o que é isso? Fundado por Mani, de 216 a 276, na Pérsia, hoje atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnoses, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento.
De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Jó, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 6, Marcos, capítulo 5, versículo 7 ao 13. A salvação é para todas as pessoas. Atos, capítulo 17, versículo 30 e Tito, capítulo 2, versículo 11. Aquilo que eu falei agora há pouco. Pois é, então, assim, o inimigo não tem poder nenhum. E até quando a gente vai falar, o que eu vou falar aqui até é meio complicado de... Mas também com relação a você, Deus também não tem, se você não der. Então você precisa entender que é mais fácil você servir ao inimigo porque você já tem um mal em você. Claro que também tem Deus, né, em você, né? Mas na tua carne opera o mal, já é favorável. Ela é favorável a esse mal, porque o inimigo, o mundo jaz do maligno, junto contigo ali. E você, para servir a Deus, você tem que buscar no mundo espiritual totalmente, né? Não tem concupiscência, assim, no caso natural, é muito mais fácil você entrar na arapuca do inimigo e ele apresenta as coisas naturais para ti. O catálogo está visível. Já o de Deus não, é pela esperança, pela fé, pela crença, pela confiança, porque você não vê. É o lado bom. Então, mas nenhum força ninguém. Não existe uma briga, um puxa para lá, tipo a hiena com o leão. Um puxa um pedaço para lá, outro para cá. Não existe esse negócio aí, essa medida de força, não. O diabo não tem poder nenhum diante de Deus, ele é uma criatura de Deus, né, que se rebelou contra Deus. Agora, por que foi criado o ser humano com isso aí? E não foi, talvez, o objetivo, não sei se foi esse mesmo, mas exatamente o ser humano buscar a Deus e se livrar desse mal aí. Mas não é uma briga entre Deus e o diabo, porque não tem não, isso aí não. Deus está na dele, se tu quiser, vem que eu estou aqui. E o inimigo, ele fica te tentando ali, porque na verdade já te ganhou lá no Éden, né? Você já é servo dele, né? Aí você tem que travar ele com o poder de Deus. Essa visão, essa fé, essa confiança no Senhor. Aí quando você tem isso, você se achega a ele em oração, em pedindo e a obediência. E o Senhor está contigo e ele fica ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, mas não pode. Não pode se Deus está com você, você tem a salvação, né? Vamos aí, Buto. Terceiro tópico, as soteriologias inadequadas de hoje. Primeiro subtópico, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Isso está no Alcorão, capítulo 13, versículos 22 e 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, 190, 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente a Jesus, o nome de Jesus. Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 e versículo 10. Se tu crês no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, né? Se confessar, com a tua boca confessar o Senhor Jesus e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para
para ser justificado, né? Para a justiça, né? E com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, quando você acredita, já está justificado, paga a conta. Aí você externa isso com a boca, né? Que é para a salvação, porque é um testemunho que veio de dentro de mim essa salvação. Dessa crença, essa graça que tomou conta de mim, né? Pagou minha conta e então eu externando isso, é o caso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos externando, nós estamos dizendo para você o que Deus fez na nossa vida, o que está dentro de nós estamos externando, que isso é salvação, não só para nós, mas para aqueles que estão ouvindo, como você está assistindo, né? Então isso aí tem que ser dito, vós sois as minhas testemunhas. Não é o próprio Jesus que vem dizer, lembra, eu morri ali. Não. O Ramalho vai dizer o que aconteceu comigo e o que vai acontecer com você e como você pode escapar disso aí. Então ele deixou para a igreja dizer isso, que é os testemunhos. Tem que ser com a boca. E atitudes também, né? Segundo subtópico, as testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Existem dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos, outro grupo a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 9. E que, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Exatamente. Não tem como uma pessoa dizer que é cristão sem o Espírito, né? Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, o versículo 3, né? Que ele diz que ninguém, pelo Espírito, diz que Jesus é anátema. E ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, exatamente, não tem como Jesus ser meu Senhor. Isso seja verdade. Eu posso dizer, mas não é. Mas se eu disser de verdade, é pelo Espírito de Deus. Que é o caso que Pedro disse, tu és o Filho de Deus. Ele disse, então não foi carne e sangue que revelou, não. Não foi homem, não. Foi o Espírito do meu Pai que te revelou. Então não tem como você conhecer Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Então não é cristão, se não conhece Cristo, porque nós somos pequenos cristãos. Tá o caso aqui, né? Vamos prosseguir. O mormonismo é o terceiro subtópico. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 e Atos, capítulo 4, versículo 12.
A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Tito, capítulo 3, versículo 5, Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito, capítulo 2, versículo 11, Judas, versículo 3. Exatamente. Aí não tem como, né? O homem se salvar se não for por Jesus, né? Aí não tem que buscar outro mediador, né? Tem que ser só Jesus mesmo, né? E aí esses homens sempre inventam alguma coisa e vem essas heresias que nasceu de alguém. Esses pessoal que aponta esse alguém lá, que você tem que acreditar que Deus falou com ele lá. Não. O evangelho foi fechado lá em Jesus, ali com os apóstolos. Parou ali. O cano bíblico, o que vale no Novo Testamento é só aqueles ensinamentos ali de Jesus que ele transmitiu para os apóstolos ali. Né? Porque como escaparemos nós, diz Hebreus 2, 3, né? Se não atentarmos para uma tão grande salvação que primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que a ouviram. Ouviram ele. Então é exatamente nós estamos presos dentro dessa doutrina aqui, ó. Jesus e os seus apóstolos. É isso aí. Não pode aparecer mais um, não, mais um veio agora e mudou. Não mudou nada. Se mudar, fica fora. Vamos à conclusão. Conclusão. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constituir mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Exatamente. É todos mesmo, né? Todos aqueles que creem. Esse versículo que fala de Tito 2,11, exatamente isso. Trazendo salvação a todos. Ele não separou alguns, né? Então é para todos. Agora quem quer? É o caso de Isaías 53, versículo 1. Né? Quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, que é exatamente a salvação. Então, quem acreditou, todos aqueles que creram, ele deu-lhes o poder. Então, só é tu crer. Pronto. Né? Então, é um crer que você tem que seguir, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha entendido, compreendido aqui algumas coisas, algumas palavras. Não basta só uma palavra. Né? Você acreditando, você começa daí a acreditar cada vez mais no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, como está dizendo na própria Bíblia, né? Então é isso aí, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, dando saúde, prosperidade e principalmente o entendimento dos mistérios do reino de Deus, né? Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.